Boa noite e muito obrigada por ter acompanhado a nossa emissão. Amanhã, domingo, dia de eleições, a TVI vai acompanhar a par e passo a votação dos portugueses. Abriremos a emissão às 10 horas com as primeiras imagens da votação. Ao meio-dia e um quarto, da Igreja Paroquial de Fátima, em Lisboa, teremos a Eucaristia do domingo 3º do Advento, uma celebração presidida pelo Padre Jacinto Farias e com a participação do coral Renovação. Mais tarde, pelas 13h20, País Real Especial. Por volta das 16h30, assista ao jogo da Taça Intercontinental de Futebol entre as equipas do São Paulo e do Milão. Às 18h30 terá início o especial Autárquicas 93, onde vai ser possível saber os resultados, as reações dos candidatos. Quando for 22h10, Momentos de Glória. Neste programa, a convidada de honra vai ser a atriz Cláudia Cardinale. E à meia-noite e 45, mais um episódio da série Taggart. Lembro-lhe mais uma vez que amanhã às 10 horas teremos as primeiras imagens da votação. E agora deixo com a palavra do Padre Vítor Melícias. Desejo-lhe uma boa noite e até amanhã, se Deus quiser. Olá, amigos. Há dias, no Centro João Paulo II, em Fátima, o Centro de Deficientes Profundos das Misericórdias, ia entrar um grupo grande de jovens, alegres, felizes. E eu, ao cumprimentá-los, perguntei a um dos moços: então, o que é que vem cá fazer? Vêm aí ver os nossos doentinhos? E diz ele: não, vimos acabar o retiro. O retiro? Estranhei eu. Mas quem é o pregador? Há aí algum retiro? E ele de imediato disse-me: nós estamos aqui em retiro em Fátima e este ato faz parte do retiro. Vimos ajudar e acompanhar os deficientes. E pensei, que bonita maneira de acabar e de fazer um retiro. Não transmitir a mensagem só por palavras, mas propiciar momentos de vida. Vida em solidariedade com os que sofrem, com os mais pobres, os primeiros de todos os irmãos, levando-lhe alimento à boca que eles não podem levar, ou levando-os em cadeirinha de rodas a dar o seu pequeno passeio, ou só afagando-os, ou só transmitindo-lhe sorriso. Que um retiro não se faz apenas ouvindo doutrinas e discursos e palavras, mas ponderando e pensando a realidade que a vida é. Jovens, bela maneira escolhestes, ou quem vos acompanhava, de terminardes o vosso retiro. Que em toda a vida o saibais fazer assim. Até amanhã, se Deus quiser. Ora viva, dirige-nos o nosso acionista, Sr. Alexandre Marques de Coimbra, olá Coimbra, perguntando-nos quando é que as suas ações da TVI darão rendimento. É um pouco difícil dizer-lhe, meu caro amigo, sobretudo numa altura em que decorre uma subscrição pública para o aumento de capital e em que qualquer interessado, nomeadamente o senhor acionista ou qualquer investidor, se quiser dispor de elementos económico-financeiros mais seguros sobre a situação da sociedade, não tem mais do que consultar o prospecto da emissão que foi publicado no início do mês de novembro e que está disponível quer nas instalações da TVI, na sede e nos seus escritórios centrais, quer na CISF, Banco de Investimentos, que lidera o consórcio de colocação, o Sindicato Bancário de Colocação. Em qualquer caso, sempre lhe direi que os indicadores da atividade da TVI são de crescimento. Assim, por exemplo, segundo números da Direção Comercial,
a evolução da publicidade tem sido positiva. No primeiro quadro, que diz respeito ao tempo vendido, depois de um primeiro pico no arranque da estação, por março deste ano, 93, houve uma quebra acentuada e, como o senhor telespectador pode verificar, a partir daí o crescimento tem sido contínuo. 4,38 em abril, 8,50 em maio e assim sucessivamente. Uma ligeira quebra em agosto nesta curva contínua de crescimento, como é normal neste mercado, e, enfim, os números em outubro de 93 são, em tempo vendido, tempo de publicidade, 23 horas e 40. Outro indicador também fornecido pela direção comercial da TVI diz respeito ao número de spots vendido. E o gráfico, como pode verificar, é basicamente o mesmo. O pico na altura do arranque da estação, a quebra acentuada por abril e, a partir daí, um crescimento regular e contínuo da performance de vendas da estação. 745 spots em abril, 1108 em maio, uma subida contínua, uma ligeira quebra na curva de crescimento por agosto e depois em setembro 2.503 spots e 3.030 em outubro, que são os últimos números, é o último mês encerrado pela direção comercial. Outro quadro dá-nos a evolução da audiência da TVI desde o arranque das emissões, que, como se recordará, foi no passado dia 20 de fevereiro. Assim, a fonte é a AGB Telereport, uma empresa especializada de audiometria. E o primeiro quadro dá-nos a evolução do share, isto é, a cota de audiência medida a nível nacional e aqui valores médios por mês. Em fevereiro, com apenas cerca de 10 dias de emissão, a TVI não tinha mais que 0,7% e a subida, como verifica, é contínua. 2,6% em março, 3,1% em abril, 4,4% em maio, uma subida, um salto para junho, a continuação da subida, uma ligeira quebra nesta curva de crescimento em setembro e depois um novo crescimento em outubro e nos primeiros 15 dias de novembro, o que situa a cota de audiência da TVI a nível nacional em 12,3%, média, números reportados à primeira quinzena de novembro. O mesmo resultado se evidencia se acompanharmos, a fonte continua a ser a mesma, a AGB Telereport, a evolução do número de telespectadores, os telespectadores que seguem as emissões do TVI desde o princípio. Assim, em fevereiro não eram mais do que pouco mais de 1 milhão e 99 mil, e nesta altura, com um crescimento contínuo todos os meses, para números de 1 a 14 de novembro, como pode verificar, situam-se em quase 3.700.000, 3.679.000, como fica neste quadro. E aqui são os indicadores do crescimento da TVI que é possível fornecer nesta altura. Quanto a indicadores económico-financeiros, se quer ter dados mais precisos, não deixe de consultar o prospecto de emissão e também não lhe posso deixar de recordar que a TVI não tem ainda sequer um ano completo de atividade e, portanto, seria extremamente arriscado especular nesta matéria. É tudo por hoje. Muito obrigado. Até à próxima.